Boa noite a todos e a todas. Vamos começar agora o Recital Contador Borges, dedicado a um dos poetas mais interessantes da poesia brasileira contemporânea. Eu vou ler alguns trechos do pós-fácil que eu escrevi para um livro dele, chamado O Reino da Pele, para situar um pouco, o autor e a obra. Depois eu vou ler dois poemas, eu passo a palavra para o Antônio Mariano. Vamos seguir a ordem alfabética, só o contador que vai ficar no final. Bem, São Paulo, ano do dragão de metal. Recebo pelo correio o livro Angelolatria, de Contador Borges. Ao abrir o volume e folhear as páginas ao acaso, leio versos inusitados, de ritmos raros e forte plasticidade, como estes. Corre um olho invisível por dentro de cada palavra que sonha sair da máscara. Na época, acho que final dos anos 90, talvez, julguei ver nessa lírica visionária vestígios do simbolismo tão mal compreendido em nossa literatura e da estética surreal, embora a experiência visual também estivesse presente na espacialização de linhas e estrofes. Aqui está um poeta incomum, pensei, com a alegria da descoberta de um novo integrante da estranha confraria de autores que não se conformam à repetição de simulacros, que hoje são tão numerosos. Com prazer, fui descobrindo outras facetas do trabalho de contador, como as traduções de Sade e René Char, os estudos sobre Bataille, e, por fim, convidei-o a integrar a antologia Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil, que organizei junto com Frederico Barbosa, e que foi publicada em 2002, 24 anos atrás. Foi uma aposta em um nome ainda novo em nossas letras. Bom, ainda novo 24 anos atrás, né? Agora não é tão novo. E logo uma aposta arriscada. Porém, a leitura de sua segunda coletânea poética, O Reino da Pele, que agora o leitor tem em mãos, é uma prova cabal de que a aposta foi ganha. Ao contrário de seu primeiro título, em que o poeta trabalha, se não com o verso, unidade melódico-rítmica do poema, que pressupõe a métrica e a rima, ou, no caso do verso livre, melodia e sintaxe. Ao menos com linhas de alta densidade e precisão. Nesta nova coletânea, a própria distinção entre prosa e poesia é dissolvida, anulada no jogo inventivo da linguagem. Tudo é poesia, parece dizer contador, ou ainda, seguindo o conceito de Jacobson, função poética, o jogo prazeroso das palavras, tiradas de sua banalidade cotidiana e sua missão costumeira de apenas nomear coisas para se elevarem à condição de quase autonomia em relação aos significados. O poema se constrói como um universo próprio, uma realidade constituída de imagens, sons e conceitos, unificados no tecido verbal. O poeta, como sabia Huidobro, não se conforma ao retrato ingênuo e simplista das referências externas, mas cria ele próprio uma realidade nova, insólita, desafiadora. Este é o caso de Contador Borges, antipoeta e mago, arquiteto de alucinações. Bom, vou ler apenas até aqui, o pós-fácil. Vou ler agora dois poemas breves.
desse mesmo livro, né? Reino da Pele. Depois eu passo a palavra ao Antônio Mariano. Água faminta, bebe primeiro os lábios, antes que eu me declare. A claridade não é meu forte. Invejo, ou antes admiro, mirar prudente. Os que enxergam sem joelhos, sem janelas, espelhos, que estiram aos dedos. E num instante, surpreendentes, tiram à flor da pele a voz de dentro, que de tão profunda se revela, carne e unha do segredo. Um efeito na corrente à contraluz da pele. O tempo fere, interpela, o que flui à deriva nos olhos, entre as linhas da matéria escura, em pólvora, incendiada pela lua, efeito que o poema recolhe na elegância desse gesto, que apara o sentido na curva, do imensurável, enquanto traça o céu, com as unhas, enigma, filho rebelde da língua. O Contador tem vários livros. Os meus favoritos, né, são O Reino da Pele e A Morte dos Olhos, sem desmerecer o conjunto da obra, que é extraordinária. Por favor, Antônio Mariano. Vamos lá, boa noite a Boa todos, noite. boa noite às poetas em especial, meus amigos. Boa E noite. antes de tudo, saudar aqui o grande poeta Boa contador noite. nessa bela, Boa noite. Boa essa noite. bela seleção que ele nos apresentou. Eu praticamente escolheria todos se tivesse que ler, contador. Você está de parabéns. E eu vou ler aqui os dois poemas curtos que escolhi. O primeiro é Sonâmbulo. Sou eu mesmo quem você vê deambulando como um sonâmbulo. Por favor, não me acorde. Não tenho mãos fortes de carrasco para o luxo esplendoroso de tantas mortes nos olhos. As que fiz foram em nome de algo que não sei. E se a beleza tem a ver com isso, declaro que os sobreviventes são filhos lídimos que não pude abafar com as mãos. Mas não ligo a mínima se você traz nos lábios um riso rubiáceo dizendo que acordei tarde para a vida e só me resta brincar de seguir o mestre imitando o girassol de Goethe em seu leito de morte. Agora, ode à tristeza. Claro que vou dizer a tristeza, não me importo com a dor que me traz de volta. Na enxurrada de meus desacertos, se fecho um poema com chaves áureas, se acendo na água o fósforo ereto e vermelho, de uma alegria que nunca se apaga, o melhor do que isso é pegar pela asa a beleza no fim do esplendor e escrever sublime num grão de arroz. Obrigado, Antônio. Rubiáceo é uma bela palavra, né? Essa eu ainda não usei. Vou usar. Celso de Alencar, por favor. Tem mais do que a permissão para usar. Tá certo. Bom, obrigado pelo convite. Parabéns, Dom Contador, por essa homenagem, né? E eu vou ler o poema Cavalo Marinho e Malabares. Passa com medo de livrar o caminho e a pergunta perfeita, perdida no tempo, não chegar aos sentidos. Desliza mar de signos até
romper os limites, armados com arames brancos. Quem sabe o desejo, tramado com feno, lhe sirva de alimento, e de vinho a espuma manchada com sangue de Vênus. Quem sabe o casco mergulhado em turquesa encontre seu paradeiro, e o mar arraste para a praia a beleza trêmula que lhe tirou a vida. Esse é o Cavalo Marinho. Você vai ler mais um, Celso? É mais um, estou abrindo aqui, desculpa. Malabares. Como se eu soubesse o que vem de perto ou de longe, lendo o vento com olhos de folha, e sentisse nas ventas ou nervuras o que não sei, sabendo o que me arrebata cegamente, quando não tenho mãos para o sem tamanho. Informe que traz trapézio com o que no âmago se anela para manter firme a estrutura que me suporta, além de carne e osso, enquanto vigora. O que não posso e não dá conta, a língua que me fala, mesmo se não digo nada, tentando ser todo, quando sequer sou metade diante do real, que adora fazer malabares dos corpos e almas. Obrigado, gente. Foi um prazer com vocês. Obrigado, Celso. Dulcideia Ribeiro, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu escolhi, vou ler Canção do Exílio. Se onde estou, não penso, e penso onde não estou. O meu lugar no pensamento é o mesmo desse mal-estar extremo de quem se vê perdido no esconde-esconde. Por isso, enquanto eu penso, esqueço sempre o que sou nesse não lugar recorrente. Em toda parte, e parte alguma do tempo, esse me lembro é por encantamento. Eis então o paradoxo desse exílio, que é só ter comigo ao me defrontar, com outro dentro de mim foragido. E se desconheço onde eu mesmo fui parar, é porque o que mais quero é ser desmentido, por me ver ausente neste e em qualquer lugar. Ok? Obrigada. Obrigado, Dulcideia. Edelson Nagues, por favor. Boa noite a todos e a todos. Uma honra participar desse sarau em homenagem a esse grande poeta. Vou ler O Céu do Arizona, para Tula e Sebastian. Enquanto eu olhava o céu do Arizona, escorpiões entraram na sala sem pedir licença, como soldados brandindo armas nada amigáveis, por mais que isso seja um costume local. E você ainda me informa que sua avó quer aprender francês antes de ir à clínica de recuperação? O que posso fazer? Não compreendo a língua dos animais peçonhentos, se é que com eles se pode esgotar as vias de negociação ou agitar a bandeira da paz antes da batalha final. Os monstros que conheço são inócuos e remotos, trancados no armário da minha infância. São inócuos e remotos como seres jurássicos de meu jogo de armar, trancados no armário da primeira infância.
Para piorar, o telescópio quebrou neste sábado e só dá para ver a olho nu o eclipse da Lua, ruborizada com o que fazem na Terra. A Lua é um imenso brilhante no território Yankee, mas não há como sonhar com ela sem tornar ridícula a conversa diante dos pulos histéricos do Armstrong. Com 1000 crateras, o que fazer agora? O resto da noite erramos nas ruas, sem neve, num frio de não sei quantos graus Fahrenheit. Vamos voltar, você disse. Já passam das 10. Se não comerem logo, os cães vão latir sem parar. Não foi assim da outra vez? Mas cães não ligam para a lua, geopolítica ou relações de força e nem querem saber como se diz sol em francês. Você concluiu, Edelso? Então, France Gripe, por favor. Sim, boa noite. Primeiro, eu quero dizer da minha alegria de conhecer a poesia de Contador Borges. Eu não conhecia e eu assim estou encantada. É um tipo de poesia que nos arrebata do chão do papel, ou do chão da tela, do chão da página em branco e nos leva a passeios, né? A imaginação, a sensibilidade. Eu estou gostando muito. Então, vou ler aqui Damas da Noite. Dama da Noite, Damas da Noite. Tirar da beleza. Um instante, por favor, que eu estou tendo uma discórdia aqui das coisas. Damas da Noite. Tirar da beleza o que é horror e dar ao horror o que é da beleza. Se horror é um dialeto da beleza, como o peso é da leveza, se o medo medra por dentro e congela os ossos, a beleza faz veraneio no tempo que a morte leva para chegar aos olhos. Por que a beleza dá medo? Por que assusta o desejo? Por fazer com fogo um pedaço de carvão sorrir? Não há quem olhe além do ver e ignore que toda flor é um memento mori. Pois, se há que morrer um dia, que seja com leveza, fechando as saias rodadas da vida, como as damas da noite. Muito lindo. Obrigado, France. Eu que agradeço. Ah, toda flor é um memento mori, uma bela Não é? verso, né? Não é? Muito lindo. Memento mori, que seja com leveza, fechando as saias rodadas da vida, como as damas da noite. Muito lindo. Muito belo. E Yolanda Costa, por favor. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos. Então, prazer novamente estar com vocês, queridos poetas. Parabéns, Contador Borges, pela sua visceralidade, sua poética filosófica. E eu vou ler Flauta de Tíbia, eu me identifiquei muitíssimo. A dor que me seguiu nessa tarde não é a sombra que Jacques Brel comparou com a meiga silhueta de um cão. Não é a dor que se lembre ou responda, silente ao milagre dos fármacos, a dor que ressoa em rubato nos ossos, com o canto da terra que no amor eleva o corpo do irmão de Antígona contra as pedras da lei de Creonte. Não é a mesma, não é a mesma. A dor não é o horror que tem rosto e faz pose. Ela prefere os refolhos. A dor não é o horror que tem rosto e faz pose. Ela prefere os refolhos. Mas nenhum horror se parece com o outro. O horror que desperta o desejo em batalha, o horror que o anjo de Rio Claro viu nascer, da beleza morrendo no auge. O horror de Santo Agostinho, quando traiu Deus com o espelho da vulva negra dos signos. O horror
ama a mão única. A dor adora os meandros, e se é ouvida por dentro, por fora pode ser ruidosa. A dor não é poesia, mas prosa. O horror, um pesadelo. Quando os fantasmas brincam de morte com a menina dos olhos, o horror se alimenta de luz e come em nossa mão todo dia, para que os olhos suportem seu peso. A dor, uma hora passa, mas o horror não se esquece. Se o esquecimento é como dançar num sonho, um pas de deux com vento. Por isso pergunto a Anfion, em sua flauta de tíbia, se é mais difícil amainar essa fera do que erguer as esferas as ruínas de Tebas. Muito lindo. Parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. Sua leitura também foi muito forte, Yolanda, muito boa. Vamos chamar agora Joaquim Celso Freire. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Boa noite, Joaquim. Assim como a França, eu também estou encantado com a poesia do contador, que eu também não conhecia. Poemas densos, vibrantes, alta tensão o tempo todo. E eu escolhi o poema Diamond, dedicado ao professor José Antônio Alves Torrano. Demônio de mil línguas. Qual a sua artimanha? Se o que escuta inflama, só a febre compreende. Não sei se é o satânico ou divino no que ouço, que desfaz ao céu da boca o sol negro da melancolia. Melhor ser criança, da indomável noite brincando de esconde, esconde com o sol nascente. Quem sabe o que soa, o que ecoa nos porões do âmago, que faz a mão cortar bem rente o cordão umbilical do sonho. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Jorge. Jorge não, Joaquim. Vamos chamar agora Jorge Amado, quer dizer, Jorge Amâncio. Boa noite a todos. Foi um prazer imenso ler A Concha de Homero, o livro ainda inédito do contador Borges. Eu escolhi um poema e é uma responsabilidade muito grande, devido ao grande orador que é o contador Borges, né? Eu vou ler Sebastião em êxtase, para Horácio Costa. O jovem soldado, colado à árvore, doa o peito ao vento obsceno e ao beijo viril das flechas. Tem olhos abertos e abençoados pelas pálpebras para que não fechem, e veja a própria beleza nos olhos daqueles que o veem morrendo. A nudez, que é sua e de mais ninguém, não fez sua defesa e nem poderia, mas esse instante já passou, hostil a toda espera. A nudez é indefensável se a beleza se rende às armas pérfidas do amor, se a dor põe fogo em sua carne dócil como palha, sobre o toldo amarelo dos cabelos eriçados. Amar os jovens que morrem é próprio dos sábios, por guardar a beleza nos olhos que fecham gloriosos. Em outra metáfora trágica, se é maior a beleza na grande angular da morte, o céu talvez parasse no olhar de apicultor extasiado com ferrão das abelhas.
e no afã em saber se a beleza morre nos olhos dos homens, dos jovens, que morrem, que sabe o sábio o visse transformar-se em poente, ao tombar a cabeça. Obrigado. Só um adendo, isso me lembra, é meu tempo quase de infância, que no dia de São Sebastião minha mãe me colocava de vermelho, né? Basicamente seminu, para acompanhar a procissão, né? Lá no Rio Oxóssi, né? Então, tinha tudo isso. Interessante. Muito obrigado. Grato, Jorge. Muito obrigado, contador. Obrigado, Jorge. Agora, por favor, Larissa Germano. Larissa, Oi, boa noite a todos. Boa boa noite. noite. Uma alegria também estar participando aqui desse momento, ouvindo esses lindos poemas, tão imagéticos e com os quais eu me identifiquei bastante também e virei fã. Vou ler Alegorese e mais um outro poema que eu vou ter que consultar o nome que me fugiu, Centauro, alguma coisa. Vou começar pela Alegorese. Há sonhos curtos e sonhos em deleite. Moroso que se lamenta por não continuar indefinidamente. Pesadelos são sempre longos para quem não espera e leva a vida com pressa, em meio a mortes sorrateiras, que não se atenta e ficam à espreita para colher no efêmero o que no efêmero lhes desperta, com mais fôlego e mais pernas, enquanto outras pegam de surpresa antes de fechar o olho e cair no sono. E no lugar do sono não deixam pedra sobre pedra. Antes que se possa dizer bom dia ou boa noite, como nunca se disse antes, nem exprimir o que jamais se diz, completamente em uma vida. O corpo no ar interrogando se vai manso ou de surpresa, como um hipocampo, vivendo por encanto no tempo flutuante do oceano, quando o desejo é sempre o desejo de outro vivendo na pele, em pequenas mortes, o preço das metamorfoses. Vai ler mais um? Sim. Centauromaquia. Vocês estão ouvindo meu cachorro aí? Sim. É difícil, né? Difícil. Tem hora que meus olhos enfermos me dizem que estou morrendo, porque todo animal morre quando solta sua voz verdadeira. Mas não é a primeira vez que morro, e não será a última nesses dias em que a ilusão amanhece comigo deitada, ao lado do corpo percorrido à noite como um túnel, constelado para lugar nenhum. Olho então meus pés e mãos para ver se estou sonhando vivo ou acordado morto, e só ouço meus cascos bater na teimosia de uma marcha incerta e vã. Então me pergunto, quem segura as rédeas na garupa? Eu ou outro? E o centauro? Quem somos? Obrigada, contador. Valeu. Belíssimo poema e ótima leitura. Agora, por favor, Márcia Tigani. Márcia? Boa Você noite está a em todos e mute? a todas. Eu acho que eu tinha desativado o mute, né? Então, ler o Contador Borges, para mim, foi assim uma aula, viu? Uma aula de erudição, de técnica. Ele tem um trabalho muito refinado de linguagem, né? Os sonetos que eu li, belíssimos. Dá vontade de ler repetidas vezes, né? Tamanha beleza melódica e a perfeição imagética desses poemas e sonetos, né? De fato, como disse o Cláudio,
é o mago e arquiteto de alucinações, né? Então, eu vou ler dois poemas, um A Musa Doente e o outro Augusto dos Anjos, Variações sobre a Pantera. A Musa Doente. Morrer, eu morro, mas se és tu morrendo, meu cálamo bem depressa vai à míngua, pois não posso mais fazer da arte vida, nem tirar da vida meu contentamento. Bem sabes que só escrevo com esmero, renovando a ponta do caniço ou pena com a pedra pomes da orla marítima. Sou Calimenes, seu servidor, copista. Não morras ainda, peço, até que velho e exausto deixe minha ferramenta de trabalho em teu altar e morra eu mesmo. Tantas horas gastei copiando o que não era meu, que me tornei do verso alheio, banhado em cedro, livro, fiel guardião. Vou ler agora Augusto dos Anjos, Variações sobre a Pantera. A pantera da ingratidão desce aos 7 palmos o caixão do meu último sonho. Só tu vieste ao enterro, e se ponham minha voz, é para não dar chance ao lete de cobri-lo com patas brancas e fluidas. Ou será que o esquecimento é doce a quem só provou do amaro e não fosse a poesia dar um toque de Midas ao destino deste filho do carbono? Seria mais do que um mero abandono, no meio vil da caterva de lacraia. E não me desmintam que cuspo na cara a falsa mão que acarinha, dou o troco e chuto até o cão morto de atalaia. Obrigada, contador. Excelente leitura, Márcia. Acho que foi a melhor leitura em voz alta que você fez até hoje. É que os poemas são bons demais, né? Sim, muito, muito boa. Silvia Pereira, por favor. Boa noite a todos. Nossa, depois dessa leitura, né, contador, eu já sabia da sua importância, né, como poeta, mas eu escolhi 2 sonetos, como diz Cláudio, né, soneto não é para qualquer um, né, contador, mas poeta como você também temos poucos. Eu acho que quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu escolhi pelo tema 2 sonetos, o Romance de Eros e As Sereias de Ulisses. Vamos lá. O Romance de Eros. Dividida entre o desejo e o medo, Psique escolhe conhecer o segredo de Eros. Ele esconde no travesseiro uma navalha, caso veja algo horrível. Ela, então, aguarda o amante no leito. Ele entra, saliente e invisível, e em meio à treva penetra a almada que às cegas mistura gozo e lágrimas. Saciado, o Deus dorme o sono solto. À luz da vela, o mistério se esclarece. Ela encontra suaves faces no monstro. Dulcissimam bestiam. E como era belo! Mas a cera quente pinga em seu ombro. Eros vira pássaro, desaparece. Belíssimo. As sereias de Ulisses. Cantam o que o silêncio permanece, incógnito, presciente,
e que no canto soa escuro à deriva como prece, nos lábios imenso do mais que humano. Mas por que esse canto é tão estranho, se tanto encanta as orelhas de Abano de Ulisses? É que o belo em seu último faz soar a harpa eólica do mito. As que não são aves se cobrem em escamas, e as pernas escondem por baixo do rabo de peixe para não parecer humanas. Como se, para transmitir seu legado, elas tivessem que travestir o lado mais real, humano, com o inumano. Parabéns, contador, foi uma honra. Obrigada a todos. Agora vamos para o grande finale. Por favor, contador Borges, a palavra é Eu? sua. Eu quero agradecer os amigos poetas, as amigas poetas, pelas leituras, pelas palavras, não é? E a você também, Cláudio, não é? Pelo convite, pela a leitura daquele texto que me deixou tão feliz à época, não é? Tão contente. Começou ali a nossa amizade ininterrupta, não é? De tantos anos. Vocês sabem, o Paul Valéry tem uma frase que eu gosto muito, eu tomei como lema, né? Ele diz assim: eu prefiro que alguém me leia uma vez só do que várias. Eu prefiro que alguém me leia muitas vezes do que várias pessoas me leiam uma vez só. Essa fantástica esse fantástico pensamento dos cahiers, né? Que ele escrevia toda manhã, às 5 horas da manhã, ele escrevia, né, os seus cahiers, os seus cadernos. Mas eu estou dizendo isso porque eu acredito que a melhor leitura possível, né, silenciosa, em voz alta, de poemas, é feita pelos próprios poetas, não é? E eles nunca leem uma vez só, sempre nós poetas lemos várias vezes, não é? Os textos que gostamos, não é? Porque, enfim, é a nossa praia, né? É o nosso idioma, não é? Comum e incomum. Então, eu fico lisonjeado e muito feliz com essa acolhida de vocês, meus amigos, não é? E eu quero dizer que eu estou completando 50 anos de poesia exatamente esse ano. Uau! E nem falarei da minha idade, né? Que nem precisa. 50 anos de poesia. Então, para fazer um encerramento, eu vou ler aqui um poema. Eu tenho a impressão que eu já fiz uma outra versão desse poema. Eu fico fazendo versões o tempo todo, né? Eu nunca me contento, nunca estou satisfeito, né? Com as peças, não é? E a gente já conversei sobre o Cláudio uma vez, mas a gente conversa, e às vezes um poema vem na veia, ele pega assim rápido, né? Mas o livro que o Cláudio se referiu, não é? A Morte dos Olhos, não é? E a primeira parte do livro, 20 poemas, saíram assim numa semana, assim, não é? Muito também num diálogo, não é, com a poesia do Cláudio, não é? Quer dizer, eu acho que A Morte dos Olhos é um livro que nasceu desse diálogo poético, não é? O Cláudio sabe disso, eu reitero sempre, falo sempre nisso, não é? Sobretudo a Sombra do Leopardo, né? O primeiro livro do Cláudio, e é um diálogo poético, né? Com a poesia dele também, fora o fundo, né? Esse fundo de ressonâncias que está sempre em nós, não é? Como leitores de poesia, não é? E vamos falar rapidamente sobre o soneto, que é curioso. Vejam só que história curiosa, né? Que eu conto para vocês. Eu jamais tinha ideia de que escreveria sonetos, né? Nunca passou pela minha cabeça essa forma, né? Eu, no começo, desprezava. Imagina se eu vou escrever sonetos, não é? E ainda mais rimados, né? Embora minhas rimas não sejam perfeitas, mas assonâncias, não é?
embora eu use sempre o metro, né? O metro não é? O metro clássico, não é? Do alexandrino, né? Eu faço questão de medir a rítmica, a métrica. Eu estou dizendo isso porque eu achava que nunca ia escrever sonetos, não é? E ainda ouvi do Cláudio Willer, veja só, Cláudio Willer, né, o grande poeta, amigo, tradutor importante, né, representante do surrealismo no Brasil, e era uma pessoa muito generosa, né, com os mais jovens. O Cláudio Willer uma vez me disse assim: eu jamais vou conseguir escrever um soneto, eu sou incapaz de escrever um soneto. Eu pensei, falei, puxa, eu também nunca vou escrever um soneto. Mas aí, claro, eu fui estudar ler muito com um poeta, grande poeta, o Haroldo de Campos, não é? E aprendi com Haroldo de Campos que a gente aprende a fazer poesia traduzindo poesia. Essa é uma grande lição do Haroldo. Quer dizer, você quer aprender a fazer poesia? Traduza, porque isso vai te dar, né, vai deslanchar na fatura do poema, né, na concepção do poema. É traduzindo, a gente aprende muito. Bom, aí eu comecei a traduzir Baudelaire. Né? Eu até publiquei na revista do Cláudio, não é, Cláudio? Sim. A Zunai, uma série, um pequeno grupo de poemas das Flores do Mal. E foi aí que eu peguei a mão, aprendi com Baudelaire, quer dizer, a fazer sonetos. Bom, vamos lá à leitura. Feérico para Marbecker. Quando um corpo não é vastidão, o que importam as mãos? Em sinal de acolhimento. As coxas e fendas, se não são abissais. E olhos, se não são pontes sobre o desamparo. Águas vivas do desassossego. Sei que você está me ouvindo quando encosto meus sentidos na sua nudez, como quem espera a passagem do trem sobre os trilhos. Sinto isso no amor, quando um de nós suspende a voz na hora do gozo, e gozar é apenas um tom abaixo do morrer. O que vem de longe, então, é tão perto que nada se esconde e qualquer ruído é claridade. É esse apito que quero ouvir sem poder, imitando as girafas com seus infinitos pescoços. Peço que ouça isso sem levar em conta minha mania de animalizar imagens, para ver o que de humano viceja além do humano, se não perdemos algo de nossa grandeza ou gravidade. Talvez nem seja por isso que nos orgulhamos da carne e dos alicerces ósseos que ostentam no amor perolados todo o empenho em transpor, o que impede os mecanismos de expansão na fúria benigna dos poderes do corpo. Agora me responda com olhos vendados. Se não vale a pena soltar os cardumes suicidários da alma nos lençóis escuros desses pélagos, que nos tragam lentamente até a medula e junto fazermos esses sinais de fogo para que ninguém nos impeça de pôr em risco a sobrevivência, deixando-nos queimar nuamente por chamas tão soberanas que nenhum arsenal proclama nem reconhece a origem. Quando instalamos nossos aparelhos nômades, ficamos unidos como irmãos siameses, e mãos santas erguendo o corpo no clarão do êxtase. Porque mais não se pode, ou se pode, ao se arrastar o universo em brandas esteiras, como ponto de apoio de uma doce revolta, a licença poética para o deslumbre do fogo, que faz a felicidade de toda angústia e desespero da carne, a mesma de se perder num poema.
Nada se equipara ao luxo desse alvoroço, quando giro em volta de seus mamilos como um luar magnífico, e você percorre meus poros com o arado das unhas, em tantas minúcias, que se eu soletrar o que sinto a cada segundo, só numa gramática do impossível, provando o quanto no amor o imperialismo não se distingue da dádiva. E o essencial ganha terreno no que quer que emerja de nós mesmos e nudez arcaica e silêncio marinho. E por mais que eu tente exprimir esse instante, só o faço toscamente sem saber de quem são as centelhas, minhas ou suas, as sobras desse devaneio da totalidade, sua pele, minha pele, sob o trator de nossas trepidações féricas. Quando isso acontece, nem quero saber se calo ou não, de propósito, a cilada dos gozos, para acordar novamente, no desvelar da aurora em seus olhos. Muito grato, meus amigos. Maravilhosa leitura, contador, como sempre. Parabéns, maravilhoso. Essa foi uma noite de muita Grande poesia, poema. grandes poemas, né? Belas leituras. E no próximo mês, né, em fevereiro, teremos um recital dedicado ao Sidney Olívio, um outro poeta bastante singular, né? Bastante incomum. É isso, meus amigos. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Até, boa noite a Muito todos. obrigado, Boa gente. noite para todos. Obrigada. Boa noite, um Obrigada. abraço. Boa Salve, noite, foi um contador. grande prazer. Uma Boa noite noite a prazerosa. todos. Tchau, pessoal. Grande Tchau. abraço. Tchau.